E aí, meu povo, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou bem contente, eu estou muito feliz, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. E por isso nós vamos continuar alegres, tá certo? Eu quero iniciar dizendo para vocês, agradecendo vocês que têm seguido, vocês que têm compartilhado, curtido. Continue, nos ajude, vamos levar a mensagem de fé e de esperança para outras pessoas. Eu quero pedir um favor bem especial. Se você conhece alguma mulher que está desanimada, que não está crendo no seu potencial, que está precisando de um incentivo, você vai pegar a setinha e vai compartilhar esse podcast com ela, tá bom? Vamos fazer esse acordo? Ó, se você não fizer isso, você vai ficar com minha voz na sua orelha o tempo todo para fazer, viu? Eu vou pedir para Deus te incomodar. Então, vamos mais um episódio do podcast Pode Ser com a Vivian. Marli, pastora Marli, seja muitíssimo bem-vinda. Eu estou bem feliz com você aqui. Amém, glória a Deus preparou esse momento para nós, né? Só para explicar para o pessoal que assim, começou de uma conversa, de uma coisa que não foi nada programado. Nós começamos a conversar e ali o Espírito Santo já começou a falar, já começou, enfim, a fazer algo sobrenatural. Sim. E por isso nós estamos aqui, né? Sim. Nós ouvimos o chamado do Senhor e cá estamos. Bem-vinda, fique à vontade, você está em casa. Eu queria agradecer, né, o seu convite, e para mim foi uma honra, né? Para mim também. E eu sou meia tímida. Somos, irmã. Somos. Não parece, mas eu sou. Na igreja eu prego, falo muito, que as mulheres me procuram, eu converso bastante com elas, né? E aí, quando a Vivian me lançou o convite, a primeiro início, assim, eu escutei e fui embora para casa, né? E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, né? Foi, né? E eu já sabia até que tem endereço certo, que Deus vai falar aqui nesta tarde. E a Vivian, né? Graças a Deus que ela tem sido canal de bênção para vidas que eu tenho assistido você. Amém, né? Obrigado, Deus abençoe. E sei que você tem um coração sensível a ouvir a voz de Deus. Amém. Então, este encontro não é mais que o Espírito Santo Amém. que Deus preparou para mim e para você. E para pessoas aí que vai ouvir essa mensagem, né? Que toda mensagem tem endereço certo. Eu sei que esta tem o seu endereço. Tem seu endereço. Então, eu sou grata. Eu que sou grata. E grata a Deus. Somos gratas ao Senhor por promover tudo isso. Sim. Porque sem Ele, tudo é Ele. A gente não consegue fazer. A gente vive, se move por Ele, para Ele. Tudo por Ele. Ele é a razão da gente estar de pé. Ele é o nosso ar. Sim. Sem Ele, a gente não vive. É o nosso oxigênio. Então, se Deus preparou esse dia, é porque está no coração de Deus. E se está no coração de Deus, vai ser bênção, em nome de Jesus. Já é bênção. Deixa eu te perguntar. Eu vi uma frase, e eu acho que você vai concordar comigo. Sim. Que a frase é o seguinte: sonhos sonhados vindos de Deus, um sonho quando ele vem de Deus, ele não é apenas um sonho, ele é um propósito. Sim. Você concorda com isso? Eu acredito nisso. Né? Porque na realidade Deus, ele é um Deus zeloso, né? E muitas vezes a gente acha que nós estamos sozinhos nesse planeta, nessa imensidão aí fora, nessa escuridão, né? Que nós estamos vivendo dias terríveis. Sim, né? Dias e aonde nós vemos mulheres, crianças, homens, né? Nós vemos que tem intensas trevas. Sim. Mas graças a Deus que nós temos um Deus, né, que você, né, se você não aceitou Jesus ainda, eu quero que você conheça, vá numa igreja, depois eu vou estar passando o endereço da nossa igreja, porque Jesus é a luz em meio às trevas. É isso mesmo. A luz dele que ilumina os nossos caminhos, exatamente. Né? Então, se a gente acha que nós estamos a momentos das nossas vidas sozinho, é engano nosso.
Porque o Senhor é um Deus zeloso e está sempre cuidando de nós. Sim. E nós, mulheres, achamos, né? Porque nós temos sonhos. Muitos. Mulher é muito sonhadora. Mas tá aí a diferença. O sonhar e falar, deve ser coisa da minha cabeça. Sim. E você sonhar e você entender que aquilo é um chamado para um propósito. Sim. E romper. Sim. E romper os seus limites, romper os seus pensamentos. É aquilo que a gente conversou aquele dia. Sim. É a renovação de mente, é uma metanoia radical na cabeça, isso, né? Exatamente. E é o que e o reino de Deus é isso. É uma transformação de mente de uma forma radical, não é? Para que nós possamos viver o novo de O Deus. novo. Porque a vontade de Deus é boa e agradável. Ela é perfeita e agradável. É perfeita e agradável, né? Então, nós, quando aceitamos Jesus e conhecemos Jesus e andamos com Jesus, a gente nunca está só. Sim. Então, o Senhor nos entende, né? E há momentos que a gente acha que nós vamos ficar do jeito que nós estamos a vida inteira, mas não é isso. É verdade. Né? Porque Deus, ele concretiza sonho, porque ele é um Deus zeloso. Sim, muito zeloso. E ele tem pressa, porque eu creio assim que o Senhor ama pessoas. Sim. Ele veio para demonstrar isso de uma forma humana. Ele é Deus, mas ele veio de uma forma humana para demonstrar que ele ama pessoas, independente de quem seja. Ele ama e ele quer todo mundo para ele. Sim. E é muito bom vocês ter esse amor, porque assim, a gente vê na maioria das mulheres uma dependência emocional, seja ela com o seu parceiro, seja ela na sua posição financeira, no trabalho, com os filhos, e assim, o amor de Deus, ele é perfeito, ele atinge todas as áreas da nossa vida. E você se sente amada. E você sente que você é bom você ter tudo isso, mas esse não é o essencial, né? Não é isso que né? Mas o amor de Deus é completo, é perfeito. Eu na realidade assim, né, quando eu vim para a casa do Senhor, eu era muito pequenininha, né? Então meu avô ele tinha câncer. Sim. E ele foi curado. Uau! Né? E a minha família é toda de espanholas, né? Sério? Minhas tias, Então, era uma família muito arraigada no catolicismo. Sim, nas tradições. Nas tradições, nos altares de estatuetas. Sim. Né? Então, através da doença do meu avô, a minha família veio, né? Sim. E eu, com 3 aninhos, já cantava com chinelinho na igreja. Olha aí. Então, na realidade, desde pequena, eu sentia um temor muito grande de Deus, né? E ali, na igreja, eu sempre fui muito dedicada. Né? Sim. Eu sempre ouvia o Espírito Santo. Então, tinha muito temor. Não é medo. Não. Não é medo. Porque nós não temos medo. Não. Nós temos temor. Né? É mais não do que respeito. O respeito, né? Não é o medo do não. Não. Pelo contrário. Sim. É um temor, é uma coisa, se você não quer perder a amizade de Deus. É isso. É um amor. É um incondicional. amor. Se você ama tanto que você não é você vai, não é um Deus carrasco que vai brigar. Não, é que você não quer perder esse amor. Né? E aí, muito jovem, comecei a namorar com meu esposo, Valdemir, né? Que inclusive está aqui. Que está aqui, está de olho ali. Tá só de olho. Tá sério. Ele me acompanha sempre. Isso é bênção. Quando eu prego, ele está junto. E aí, nós nos casamos, muito jovens, né? Uhum. E eu trabalhava. Sim. Tinha sonhos. Né? Você sonhava ser o quê? Quando você era mais jovem? Na verdade, eu queria... Você tinha algum sonho assim? Eu quero ser... Na realidade, assim, o jovem ainda não tem focado no que você quer ser. Sim. Então, na minha família, nós fomos criados para casar, gerar filhos e ser uma boa dona de casa. Sim, sim. Né? Só que aquilo não me bastava.
E eu era muito Já- ativa na igreja, eu era diretora da juventude. Sim, Então, eu com 14, 15 anos já dirigia a mocidade da minha igreja, sim, né? Então, eu sempre tive, desde pequena, ativamente tive o um ministério, chamado, né? porque eu acho que Deus tinha um propósito na minha vida, né? Sim, E eu sentia isso, né? Eu tinha muito temor a Deus. Então, até hoje eu choro. Quando eu falo de Jesus, eu choro, porque ele me motiva, né? eu sei. Porque ele é a nossa razão de viver, Vivian, Exatamente, eu né? sei. E aí, o que que aconteceu? Eu me casei, eu trabalhava, e naquela época, nós, mulheres, respeitava muito as ideias do marido, né? Uhum, Então, meu marido falou: olha, eu não quero que você trabalhe, eu quero que você crie os nossos filhos, né? sim. E nós casamos, e aí eu era secretária e eu deixei e comecei a viver a minha vida de casada. E ali tive meus 2 filhos, né? Uhum. E passou-se 25 anos E nesse tempo de de espera. 25 É, que é espera, é, como é que ficou os seus sonhos? Mesmo você trabalhando, é. servindo, porque assim, muitas pessoas, você que está em casa, que está cuidando de casa, não vá pensando que seu serviço é Não, é desmerecer. vão. Não, gente, Não, é um tem dos grande valor. Exato, um dos serviços mais importantes da vida de uma mulher, de uma pessoa, independente de quem seja, Sim, é você prestar o serviço para sua família, é, você criar bem os seus filhos, porque você está criando bons cidadãos, sim, entendeu? Você está é, colocando princípios, porque da porta para fora ele tem que dar um bom fruto, ele tem sim, que ter um bom caráter. sim, E antes, quando eu casei também, eu tinha um problema ai meu Deus, tem que limpar a casa. é, Ai, cuidar de filho. Meu Deus, a gente acha que não tem valor. E depois eu vi até uma pregação da Helena Tanuri, nessa mesma época, ela falando dessa preciosidade. Eu não sim, vou, não vou ver mais as minhas filhas dar as primeiras palavras. Vai passar. é. Eu não vou. Quando eu tô passando a camisa do meu marido, glória a Deus que ele tá. É a camisa do trabalho. Sim, você está fazendo com Obrigado, amor. Senhor. É, Sabe? É a vida dele, é o sim, meu companheiro. Então, assim, a gente precisa valorizar também dentro de casa. sim, A mulher tem que sair para trabalhar, eu concordo. Tem que buscar os seus sonhos? Tem. Mas se Deus chamou você para ser uma influenciadora dentro da sua casa, o fruto lá fora vai é, ser muito precioso. é. Eu vou abrir um parênteses, Vivian, que foi muito inteligente da sua parte falar sobre, e eu vou abrir um parênteses. Na realidade, você, mulher que está ouvindo, que está me ouvindo, nosso primeiro ministério é o nosso lar, É verdade. é os nossos filhos. Então, de forma alguma, esses 25 anos na minha vida foram jogados fora. Foram bênção que eu aprendi muito. E hoje eu vejo os meus filhos criados e por onde eles passam são filhos abençoados. Amém. Mas eu plantei. Então, a colheita vem, né? Na realidade, a mulher sábia que a Bíblia fala sobre isso não é renúncia, porque É nós verdade. seguirmos a Jesus é renunciar às coisas do mundo. É verdade. Mas eu estou dizendo para você, mulher, não é renunciar o seu ego, nada disso. Tem partes da nossa vida que nós temos que renunciar às nossas vontades e viver os sonhos de Deus na nossa vida. Sim. Hoje, eu vou contar todo o meu testemunho. Sim. Hoje eu sou o que eu sou porque eu vivi os sonhos de Deus primeiro. E Sim. depois, Deus realizou os meus sonhos. Olha que Não coisa esquece, linda. não fica esquecido. É. Tudo vem no E tempo até a minha certo. vida financeira do meu esposo. A gente vive hoje uma vida abundante. Glória a Deus. Temos lutas? Sim. Lógico. Quem nunca? Quem não tem? Porque Jesus nos disse, Vivian, que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, Bom ânimo. né? Então é assim, eu vivi e eu entendi porque o Espírito Santo estava em mim. E eu Sim. aceitei ele me conduzir na minha vida. Então, esses 25 anos que eu vivi em prol da minha família, do meu esposo,
não foram jogados no lixo. Sim. Foi preciosidades Sim. que eu hoje posso ver o resultado, né, ver com os próprios e olhos. hoje eu posso falar para você que está aí que os seus sonhos não morreu, que os seus sonhos estão entregues nas mãos do Senhor, e como Ele fez na minha vida, vai fazer na sua, em nome de Jesus. Amém, é sobre isso, recebe essa palavra. Em nome, é profético. É profético, recebe essa palavra. É profético, em nome de Jesus. E como foi essa trajetória, até você chegar, viver hoje essa realidade? Vívia, é uma coisa assim, acho que foi de Deus mesmo me chamar, porque é uma coisa que eu não falo quase para ninguém, e acho que você, mulher, aí precisa ouvir essa palavra, porque Jesus, ele conduz nós o dia a dia. Sim. Né? E esses 25 anos, eu não vivi com peso. Logicamente, que quando tinha reuniões, que eu percebia que as mulheres, elas têm uma imagem de quem fica em casa, uma não imagem conturbada. Elas acham, coitada, desculpa a palavra, é uma burra, porque não está lá no seu quadrado. Mulher, não é isso. Você é inteligente. Você sim é uma mulher sábia, como a Bíblia fala. Sabe por quê? Porque você escolheu a melhor parte. Sim. A que ninguém vai te tomar. É isso o mesmo. diabo não vai trabalhar na vida dos seus filhos, porque você semeou, você plantou. E eu plantei esses 25 anos na vida dos meus filhos. E aí, Vivian, o que aconteceu? O meu filho mais velho começou a namorar a Bianca, que é minha nora, sim, que a gente não se conhecia. Sim. E namoraram 3 anos. E aí, eles estavam noivos. E quando eles estavam noivos, eu comecei a falar. Mas eu não falava nem com meu esposo. Eu falava sozinha, com o Espírito Santo. Eu falava assim, Senhor, poxa, meu filho vai casar. E agora, não é? Eu já estou quase completada o meu círculo de que eu consegui criar os meus filhos. E eu tenho sonhos. Sim. Não falei mais nada. E aí, o que aconteceu? Aí me deu uma vontade de voltar a fazer faculdade. E eu fui. Estava fazendo pedagogia. E, de repente, do nada, nós estávamos num evento aqui no Paço Municipal, sim, onde a Ludmila Ferber sim, tinha mais ou menos 1000 pessoas. E eu estava no meio da multidão. E aí a Ludmila Ferber estava ministrando um louvor, Os Sonhos de Deus. É um louvor que, não sei se você já ouviu, mas é assim, se tentaram matar os seus sonhos, não desista. Não pare de crer. Não pare de crer. Que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Viu, mulher, que você que está me assistindo? Se você tem um sonho que você só falou para ele, só Deus creia, sabe no coração. Nunca vai morrer. Nunca. O Senhor vai ressuscitar os seus sonhos. E aí, Vivian, naquele evento, quando ela começou a falar, mulher, você, e o Espírito Santo começou a falar comigo, falou, é você. Ex-mulher, que eu vou abrir uma grande porta, aonde não existe. Os seus sonhos não morreram. Uau, eu vou ressuscitar os seus sonhos. Isso. E eu, do nada, Vivian, comecei a chorar. Foi uma confirmação do pai, Meu né? esposo estava lá do outro lado, e eu estava sozinha no meio de 1000 pessoas. E aí o Espírito Santo falava assim, é para você. Eu vou abrir uma porta onde não existe. Uau. E para mim, testemunhar nesta tarde, eu vou falar para você, ele abriu. Ele abre. Ele abre. É para ele. Ai, Senhor, ele é a demais. Honra dele, ele é perfeito. Meu e Deus. aí, Vivian, a gente tem que celebrar. Sim. A gente tem que celebrar os feitos do Senhor. Porque, na realidade, naquele momento, o Senhor estava me trazendo coisas novas. É uma novidade, né? O que eu não vivi na juventude.
Porque ele conhece o meu íntimo, o seu, e você que está aí na sua casa. Ele sabe aquele sonho que você não contou nem para sua melhor amiga e nem para o seu marido, mas você chorou aos pés do Senhor? Ele vai ressuscitar para você. Amém. Creia nesta tarde. Amém. Recebe essa palavra profética em nome aí. de Jesus. E naquele dia passou. E eu comecei a chorar. E aí meu marido veio ao meu encontro. Eu falei para ele, Jesus, Deus falou comigo. Ele falou, como? Você lembra disso? É uma grande... Mas como Deus ia falar com você, Marli? Eu falei, falou que vai abrir uma porta onde não existe. E acho que demorou uns 2 meses. Acho que nem foi isso. O meu patrão, que eu trabalhei há 25 anos atrás, que eu trabalhava numa clínica, Sim. e eu era secretária, ligou para o meu filho, Renan. Ligou para o meu filho, Renan, e falou assim, Renan, eu queria falar com a sua mãe. Onde sua mãe está? E aí ele falou, minha mãe está fazendo faculdade. Aí ele, está fazendo faculdade? Mas eu queria falar com ela. Você pede para ela vir aqui? E aí eu fui. Então você nem precisou sair para procurar. Não. Meu Deus. E aí eu fui no consultório dele, e ali ele me propôs trabalhar meio período. Olha só. Ganhar um salário bom. Só que, Vivian, eu tinha parado 25 anos. Eu não sabia mais nada. E estava no auge do computador. Nossa. Eu tinha que trabalhar com PABX. Nossa, eu trabalhava Marli. com 8 agendas. Eu tinha que trabalhar no computador fazendo boletos, que a clínica gerava boleto para os seus pacientes. Sim. Eu tinha que aprender a fazer pagamento de funcionárias. Era tudo novo para você. Para mim era do zero. É do eu zero. Nunca vivi isso. Nossa. Porque quando eu me casei muito jovem, era a era da datilografia. Eu fiz, ó. E de repente, o Senhor abriu a porta e me jogou. Filha, os hinos, a gente batia um a um. Datilografia. Eu que gostava. Exatamente. Filha, foi uma mudança bem radical. Só que quando... Mas ele estava no negócio, ele capacitou. Quando Deus falou, vou abrir a porta, mas essa porta é para honra, não é para desonra. Sim. E aí eu fui jogada lá, literalmente. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. Você não teve medo de voltar? Não tive. Olha só. Porque o Senhor falava comigo, não tenha medo, minha serva, eu estou com você. E não aí tive medo. Filha, a gente deu ouvido ao Espírito, você vai embora. Não tive medo, meu marido sabe disso. E, de repente, Deus começou a me capacitar. Uau! E aí os doutores começavam a me ajudar. E aí, irmãos, não foi só isso, não. Porque a bênção vem, mas o diabo quer tomar. Sim. Né? Sim. E aí, quando nem me fale. Quando... O maior Senhor, mulher. O Senhor é grande. É tudo. Posso só abrir uma parênteses? Sim. Eu vou falar aqui uma coisa. Eu acho que nem o pessoal aqui do estúdio sabe. O episódio anterior, eu deixei meu carro aqui na rua aqui paralela. Vou dar testemunho, mulher. Você isso, tem que testemunhar. E aí eu não me atentei que tinha uma placa de não pare, não. Meu Deus. Não pare, não estacione. Além de não pare, não estacione também. Eu não vi, gente, não me atentei. Aí eu gravei aqui com o Marcelo Luna, quando eu chego lá, saí toda feliz. Cadê meu carro? Cadê meu carro? Foi roubado. Não, a primeira coisa foi roubado. Meu Deus do céu, foi roubado. Meu Senhor, me ajuda. Liguei pro Anderson. Aí, enfim, para resumir, o pessoal guinchou. Tá até agora no pátio lá, pessoal. Deu um problema lá no site do Detran. Enfim, desde aquele dia. Então, ore por mim. Porque, assim, teve essa parte do meu descuido de não ter visto essa placa. Sim. Mas nós sabemos também que a nossa luta, né, não é contra a carne e contra sangue. E nada pode parar os propósitos de Deus na nossa vida. Sim. Nada para. Não pode. E nós estamos sujeitos a tudo, né?
mas maior é o Senhor em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Prossiga. O Senhor é bom. O tempo todo. Em todo o E tempo. você sabe quando fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força? Sim. Não é um versículo vago, não é um jargão. Não é só palavras. É uma realidade. A alegria do Senhor é a nossa força. É o que nos coloca de pé. Sim. É o motivo que faz a gente levantar de manhã e falar assim, o Senhor está comigo. Sim. Por isso eu estou feliz. Sim. Tem dia, eu não vou mentir pra você, não. Tem dia que você acorda, ai, Senhor, tô sem força, tô desanimada. Esses dias mesmo, minha mãe tava comigo, viu como é que eu tava. Não é fácil. Daqui a pouco nós oramos, vê o renovo, vamos pra cima. Vamos pra cima. E é isso, vai pra cima, mulher. Não fica aí, tem dias e dias, mas vai pra cima. Então, vai lá. Exatamente. O importante é nós estarmos alicerçados em Cristo. Sim. Porque nós teremos aflições, como eu disse no início, lógico. Jesus, muitas, né? Sendo Deus, se transformou em homem para saber as nossas fraquezas. Sim. E ele passou por tribulação. Sim. Então, por que nós somos melhores que Jesus? Não, imagina. Nós vamos passar. Mas o Senhor disse para nós, tem de bom ânimo. Então, você que está aí, mulher, ou homem também, né? Quem criança, tá jovem, que você acha que você está sozinho, ou o Senhor não está me vendo, não, o Senhor está te contemplando, o Senhor está te vendo, e no momento certo, Ele vai te exaltar. Amém. E aquilo que você parece que está morto na sua vida, em Jó fala isso, né? Sim. Que mesmo a árvore cortada, né? Você já viu uma árvore cortada? Sim. Você olha, você fala assim, é que nem se fosse essa mesa. Você você olha, não vê tem nada. Aí daí um tempo, ao cheiro das águas vai começar a brotar. Então é assim na sua vida e na nossa vida. Sim, Vivian. Sempre. Viu? A nossa raiz, como essa árvore, precisa estar enraizada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Que é a nossa rocha. E a água vem. Que é Jesus. Que é Jesus. Faz brotar. E vai fazendo brotar. Daqui a pouco sai um galho, daqui a pouco uma folha verde, daqui a pouco está frutificando. Aquilo que é morto. Sim, e mais importante, abrindo um parênteses nessa palavra que você disse, a árvore ela não vai crescer de uma vez, ela vai viver processos. Sim. E dói crescer. Opa! Né? Para um galho sair, eu acredito que tenha todo ali um processo. E assim na vida da gente. Os processos, eles doem, mas faz a gente crescer. Faz parte do crescimento. E dá fruto. E dá fruto. É o mais importante. Um bom fruto. Sim. Né? É verdade. E aí, lá naqueles dias, o Senhor começou a me capacitar. Né? E aí tinha uma senhora lá, né? Que ela foi usada assim com o inimigo para tirar minha paz, né? Mas o Senhor foi lapidando. Isso o Senhor foi importante. no deserto, o Senhor foi preparando rios. Então eu não morri no deserto. Uau. E o Senhor me capacitou. E para a honra e glória do Senhor, eu fiquei 7 anos lá. Uau. Não fui mandada embora, eu saí porque aí eu tive uma outra proposta, né, de ser gerente das cantinas lá da escola El Shaddai. Sim. Né? E hoje eu sou gerente das cantinas, né? E aí eu quero falar para você que também os meus filhos tiveram crescimento. Né? Isso é importante. Eu quero falar isso da minha vida pessoal, porque serve para muitas mulheres dizendo assim, não, se eu fizer isso, eu não vou ter crescimento tanto espiritual, na vida financeira. Não, você vai sim. Porque primeiro você tem que temer a Deus. Sim. Segundo, você tem que viver os sonhos de Deus na sua vida para depois você viver os seus sonhos. Sim. Porque os seus sonhos, o Senhor vai realizar. Sim. Mas é no tempo dele. Sim. Não é nosso tempo. Sim. E aí, Vivian, o Renan casou. Aí eu tenho 2 filhos, né? E aí o Marcel casou também. Tudo na mesma época? Não, demorou um pouquinho. 5 anos, né? Para eles, um e o outro casar. E hoje o meu filho mais velho,
é abençoado, ele é Sim. casado com a Bianca, né, com a filha do pastor Jair e da pastora Sim, Elaine. nossos pastores. Nossos Um beijo, Deus pastores, abençoe. beijo, Obrigada por tudo. pastor, pastora, que estamos aqui todos porque um dia o Senhor acreditaram, né? acreditou em nós, né? E lá, né, através da união das nossas famílias, né? Aí o meu filho casou também com a outra filha do pastor Jair, Sim. né? E tiveram os netinhos. Hoje eu sou vó de 5 netos, para a honra e glória do Senhor. Continuo trabalhando, né? Porque eu sou muito ativa. Continua vivenciando todos os Tudo sonhos novo, de Deus. É tudo de novo que o Senhor trouxe para minha vida, né? Legal. E aí, através da igreja, né, nós fomos consagrados a pastores. Então, eu estou vivendo realmente o novo de Deus. E hoje, aqui, estar com você também é o novo de Deus. Sim, para né? nós também. Porque para mim é também. uma dificuldade falar com você aí. Eu sou tímida. Não parece, mas eu sou. Eu também sou. Você é, né? Muito, de verdade. O povo Então, pensa, eu acho que eu sou tão tímida que eu, sabe, vai saindo espontâneo. Sim, mas eu sim. sou muito tímida. Tem hora que dá vontade de, sabe? Mas o Senhor, ele nos entende, né? Entendi. E cada um na sua individualidade, ele vai acrescentando na vida do outro, né? Então, eu vejo muitas mulheres, né, com propósito tão diferentes hoje nessa geração. Uhum. Então, primeiro, não que seja errado, mas eu acho que você tem que primeiro viver os sonhos de Deus na sua vida. Sim. Né? E nós estamos atropelando. Né? Eu quero viver primeiramente os meus sonhos. E os sonhos de Deus ficam para trás, então as coisas não fluem. Sim. Então, mulher, para as coisas fluir, primeiro você tem que temer a Deus. Que é o princípio da sabedoria. Sim. De toda a sabedoria eu tenho. E uma pessoa sábia, ela dificilmente ela vai tomar caminho errado. Sim. É isso. Então é o princípio da sabedoria. É o princípio. O temor de Deus é o princípio de tudo. Né? É a base. A mulher que teme ao Senhor, ela vai galgar lugares que você não imagina. Sim. Né? Por quê? Porque quando você chegar num lugar, quem chega primeiro não é você. Não, é o Espírito Santo. É verdade. Não é isso? É isso mesmo. Você hoje está vivendo o novo de Deus na tua vida. Totalmente. Eu nem passava pela minha cabeça viver um projeto desses. Então, não é. E aí o Senhor foi colocando no meu coração e foi falando comigo. Eu fui entendendo. E foi tomando forma. Sim. E eu entendendo mesmo que não era que nem eu sempre falo. Não é sobre mim, não é sobre os meus talentos, não é sobre a minha capacidade. Isso é acrescentativo, isso é motivador. Mas é sobre ele. É a pessoa de Jesus. Sim. É a pessoa dele que transforma, é a pessoa dele que cura de depressão. Exatamente. A pessoa dele que levanta o caído, que não tem, que acha que não tem mais jeito. Não. É o que levanta. É aquele que cura você que está passando por... Se você usa qualquer tipo de produto químico, né? Vamos falar assim, usa droga, ele tem poder para te libertar, gente. Sabe? Para de pensar em morrer. Sua vida é muito preciosa. Tem alguém que te ama tanto que veio e deu a vida. Então, para de pensar em morrer. Você tem uma preciosidade que chama Jesus Cristo, que vai mudar a sua vida, assim como ele mudou a minha, da Marli e de tantos outros que eu converso e aprendo. Porque eu venho para cá, Marli, eu aprendo mais do que tudo. E é muito gratificante para mim. É uma escola. Né? Muito. E, na realidade, você está vivendo os sonhos de Deus na sua vida. Sim. Né? Porque tem situação que Deus nos coloca, né? Sim. Tem lugares que Deus coloca você e Ele capacita. Sim, né? Exatamente. Eu sinto isso aqui, Vivian, que é um canal onde pessoas vão ser libertas. Amém. Né? Em nome eu de acho Jesus. que esse encontro aqui não é um encontro à toa. Não. Né? E tem endereço certo. E eu quero dizer para você que está ouvindo, né? É o que a Vivian acabou de ministrar e de falar que Amém. Deus, ele é um Deus que ressuscita sonhos? Sim. Ele é um Deus que liberta? Sim. Sim.
Ele é um Deus que transforma a tristeza em alegria? Sim. Né? Com certeza. Ele cura? Sim, porque ele é o Deus que criou os céus e a terra. Então, É o que é verdade. esse problema para você que está vivendo hoje? Nosso Deus Não é é muito nada, poderoso. porque o nosso Deus é poderoso. A Vivian acabou de falar sobre cura. Eu tenho várias curas, Vivian. Sério, Marli? Sério. Deus tocou na hora que você estava falando para mim falar sobre essa cura. Uau. Eu tenho várias, mas eu vou falar só de uma cura e depois, se tiver outras oportunidades, se tiver. Amém. E na igreja eu já falei eu acho que umas 2, mas essa, o Espírito Santo ministrou no meu coração aqui para falar. Eu estava como aquela mulher do fluxo de sangue. Uau. Eu estava há muitos anos, né? Eu estava ensaiando o congresso onde eu congregava no Brasil para Cristo, né? Sim. E eu estava com hemorragia. Eu estava com 8, 9 de hemoglobina. E eu estava vivendo muitos anos assim. E aí eu lembro muito bem que eu estava ensaiando no congresso, e eu estava ensaiando com o grupo e estava numa situação complicada. E aí eu tinha ido no médico, estava com a carta para segunda-feira fazer a cirurgia, tirar o meu útero. Nossa! Já estava com a carta na mão, né, Valdemir? E aí, de repente, do Senhor, porque o agir de Deus, o milagre de Deus é no de repente. Não precisa muita coisa. Ai, o que eu preciso, pastora Marli, para fazer para mim ser liberta? Você não precisa de muita coisa. Você precisa primeiro temer ao Senhor. E crer. Crer. Se você ainda não aceitou Jesus, eu quero te fazer um convite. Nós temos a nossa igreja, a igreja El Shaddai, na rua Cristóvão. Cristóvão de Barros. Cristóvão de Barros, 265. Os cultos lá é de quinta-feira, de culto de oração às 8 da noite. E de domingo nós temos culto às 10 da manhã e às 18. Você é meu convidado e da Vivian, né, Vivian? Super. Nós estaremos lá super para te receber. E será uma honra. E aí, Vivian, o que aconteceu? Eu estava me preparando para o ensaio, estava muito fraca. Tinha ido para o hospital para tomar Noripuru na veia, mas não parava, porque o sangramento era muito, muito abundante. Sim. E aí, quando eu saí para o ensaio, no domingo de manhã, eu falei com Deus. E aí o Espírito Santo falou para mim, você vai para o ensaio. E quando você chegar lá, você vai falar para o grupo, colocar as mãos no seu útero. Uau! Quando eu cheguei lá, eu tinha vários meninos, né, tocando, eu não quis especificar o assunto, falei, olha, eu estou num problema sério e o Espírito Santo ministrou no meu coração para vocês colocarem a mão, as meninas, né, e assim foi colocado. Quando chegou na segunda-feira, para honra e glória do Senhor. Uau, estancou. Glória a Deus, glória a Deus. E até hoje, nunca mais voltou. Glória a Deus. É para Ele. Glória a Deus, Ele faz. Ele é lindo demais. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Eu sou apaixonada por Ele. Eu também. E eu quero passar isso para você. Se você está desiludido, ou você, mulher, que está aí, seu marido fala palavras que te deixam lá embaixo, que você não tem valor, eu quero dizer para você que você tem um grande valor. Muito. Você é preciosa para Ele. Busque uma igreja, tema ao Senhor, aceita Ele como seu único, suficiente Salvador, porque Ele fará na tua vida como fez na minha, e eu tenho certeza, se a Vivian for convidar várias mulheres, ou vários homens, crianças, o Senhor não mudou, Ele continua o mesmo, Ele é Deus de milagres, sim, e continua vivo. Ele não é o morreu. mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai ser o mesmo. Eu conheço muita gente mesmo. E as meninas estudavam em outro colégio. E lá tinha, falando de cura, eu me lembrei dela, dessa irmã. E lá ela queria muito engravidar e ela não conseguia engravidar. Ela já tinha uma filha e ela queria ter outro bebê. E eu não sei
o que ela tinha. Eu não lembro o que ela tinha. Se era um cisto, eu não lembro. E aí, no momento de oração lá, olha que eu tinha ido só para trabalhar, mas o Senhor, Ele promove milagres assim. Sim. Aí teve uma reunião, né? Tava tendo reunião e o pastor Marcos, acho que vocês até conhecem o pastor Marcos. Sim. Uma sim. bênção. Sim, uma bênção. Nossa, eu amo muito a vida do pastor Marcos. E aí ele começou a ministrar e ele foi tocado. E ele falou assim: tem alguém que está precisando de cura aqui? Deus está me incomodando aqui para fazer um ato profético. Aí as meninas falaram: tem não vou falar o nome, quase que eu falei. Não, porque não pediu autorização, né? Sim. Tem uma pessoa que quer engravidar. Aí ele chama ela aqui. Aí chamou todo mundo, aí ele falou assim: olha, mulheres, eu quero que vocês coloquem a mão em direção ao útero dela, todas. Olha só. E eu quero que vocês vão orar com fé, mas vocês vão profetizar para o organismo se movimentar. Sim. Entendeu? Sim. Você vai profetizar a cura. Então você vai dar uma ordem. Útero, ovário, óvulos, comecem a produzir. Ai, gente, dá um até de chorar. Como nos ossos secos. Sim. E aí foi dado ordens. Não foi pedido, foi dado uma ordem. E eu creio que naquele momento foi ligado algo no céu. E ela disse que ela sentiu algo queimando dentro dela. Passou. Meses depois, quem estava grávida? Olha só. A mesma. Como Deus é então, demais. assim, Ele é Deus. Continua o mesmo hoje, sempre vai continuar. Sempre. O que eu peço muito para o Senhor, eu falo: Deus, multiplica a minha fé. Sim. Se o Senhor estiver vendo que a minha fé está fraca, está menor que o grão de mostarda, multiplica ela, porque eu quero te ver. É sobre você, eu quero te ver. Porque, sabe, Marli, a gente tem vivido os dias que as pessoas não têm mais esperança. Não. A gente tem vivido dias que está tudo tão destruído, tão denegrido, sabe? A imagem do ser humano está distorcida. E eu vejo que... Triste. Muito mas triste. nós temos, assim, a criação, a imagem original que Deus tem sobre cada um de nós, ela é perfeita. E ela continua do mesmo jeito de antes da gente ser concebido no ventre da nossa mãe. Os nossos dias já estavam escritos. A gente não está aqui a passeio. Não. Né? Não. Deus tem propósito. Sim. Né? A Bíblia cita em Lucas a história daquela mulher encurvada. É muito Gosto interessante. Assim aquela mulher, quando ela entrou na sinagoga, Jesus estava ali, né? E quando ela entrou, ela não falou nada. Jesus olhou, se compadeceu da situação dela. Sim. Então tem situação que a gente não precisa falar. Lógico que o Senhor quer que nós falemos, e Senhor, eu quero isso, mas aquela mulher, quando ela entrou na sinagoga, Jesus olhou para ela, a Bíblia fala sobre isso, que ele, de íntima compaixão, olhou para aquela mulher, chamou ela, e o que estava torto, que era a coluna, a Bíblia fala que ela tinha um espírito imundo, há 18 anos, naquela coluna. Então, mulher, você... Pode ser que você esteja como aquela mulher, encurvada. A situação dos seus filhos, as drogas. Sim. Né? Nós estamos vivendo dias terríveis. E eu vou te falar mais. Se a gente não se apegar mais com Deus, nós não vamos suportar. Essa geração não vai suportar. Sim. Porque são dias maus. Então, mulher, aquela mulher, quando Jesus olhou para ela, ele sentiu íntima compaixão. É assim que o Senhor está olhando para você nesta tarde. Amém. Eu com creio. íntima compaixão. E aquilo que está torto aí dentro da sua casa,
Aí você pode dizer para mim, mas pastora, eu estou vivendo dias tenebrosos, dias terríveis, mas eu quero te dizer que tem um Deus poderoso, Amém. um Deus que tudo pode. E o que está torto, se você crê, ele pode endireitar, Vivian. Eu creio, nós cremos. É isso Nós mesmo. cremos. Porque esse é o verdadeiro evangelho. É verdade. É cura, é transformação de vida. Exatamente. E na realidade, assim, se a gente for viver só o natural, a gente não pode viver o sobrenatural. É verdade. Porque o sobrenatural de Deus é que o Senhor foi, Jesus morreu e foi nos preparar um lugar. Porque aqui tudo é muito passageiro. É verdade. Ontem eu estou contando esse testemunho, eu tinha 20 anos. Hoje já sou avó. E os dias vão passando, tá passando muito rápido. Muito rápido. Então, corra, o Senhor tem pressa de te abençoar. É verdade. Amém. O Senhor tem pressa de endireitar aquilo que está torto na nossa vida. É verdade. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Temos que fazer que nem aquela mulher. Uma mulher encurvada entrar na sinagoga. Não podia, você imagina, né? A vergonha dela? É. E ela foi ousada. Foi ousada. Ela foi ousada. Ela foi destemida. E eu acredito que o Espírito de Deus levou ela até ali, porque Sim. sabia que Jesus estava ali. É. E eles são um só, né? Sim. Então, tudo estava interligado. Sim. E ela foi ousada. Foi porque ousada. nós precisamos ser mais ousadas em Deus. É. Nós temos que ter ousadia. Isso, em Deus. Não podemos ficar engessada. O mundo, as lutas, as doenças, não pode nos deixar intimidados, né? Estagnados. Porque Deus não se agrada. Ele gosta de pessoas destemidas. A mulher do fluxo de sangue. Sim. Ela muito fraca. Você imagina, eu pude sentir na pele, porque eu não tinha 12 anos de fluxo de sangue, muito menos estava sem força. Sim. Aquela mulher, quando saiu da casa dela, com 12 anos de fluxo de sangue, ela estava fraca, anêmica. Mas ela rompeu os limites. As barreiras, os limites, e foi até o encontro daquele que podia resolver. Essa é a mensagem desta tarde. Rompa, mulher. É verdade. E pegando um gancho aí da mulher de fluxo de sangue, Deus podia ter recolhido ela, né? 12 anos. A pessoa já desenvolveria vários tipos de doença. Sim. Mas eu acredito também que além dessa cura física, ela recebeu uma cura no emocional, porque quando ela tocou na orla do manto de Jesus, ele disse: filha, você está curada, a tua fé te curou. Era uma mulher que estava totalmente excluída da sociedade, porque naquela época era considerada impura, né? Mas a nossa geração, quem são essas mulheres excluídas da sociedade, que são consideradas impuras? Você quer romper isso hoje? Você tem agora a oportunidade de romper. Amém. De tocar. Só tocar na orla. Chama por ele e toca na orla. Você vai ser curada. E ele não está falando de uma mulher, só da figura feminina. Ele está te chamando de filha, porque você tem um pai. Está trazendo para dentro de você a identidade de filho. E filho, o que é? Filho tem intimidade com o pai. Sim. Eu vou na casa da minha mãe, eu tenho intimidade de abrir a geladeira dela, os armários dela, de pegar o celular dela. É isso, filho é ter intimidade. Sim. E ela foi recolocada, a partir do momento ela foi curada de todas as formas. Sim. Jesus, quando faz as coisas, ele não faz as coisas pela metade. Não. É tudo completo. Completo. Falando em completo, hoje você é pastora, Deus entregou, né, esse ministério nas suas mãos, nas Sim. mãos do pastor Valdemir. Sim. Como é que foi isso? Como é que foi receber esse chamado e falar sim de prontidão? Como é que é vivenciar essa responsabilidade? É uma responsabilidade muito grande, né?
quanto mais dado, mais Mas cobrado. é cobrado. Né? Isso eu sinto, né? Na realidade, assim, eu sentia, e Deus falava comigo esses anos todos, no íntimo. Uhum. O Espírito Santo, na realidade, Vivian, as pessoas que vão ouvir falar, ela tá viajando, né? Na maionese. Não, mas não é, não. Em todo momento, quando a gente teme ao Senhor, a gente tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo fala com a gente. Sim. Então, o Senhor, em todos os momentos que eu passei da minha vida, desde a juventude até hoje, o Espírito Santo falava comigo. Uhum. E ele me preparava. E eu sabia que Deus tinha um ministério para gente. Sim. Porque em todo lugar que eu ia, os profetas falavam, mulher, eu vou te usar muito, né? E eu sentia algo novo, e eu sentia que nem um rio dentro de mim, Flui, né? fluindo, assim, Vai é uma coisa, só quem vive o espiritual pode sentir isso. Então, quando o pastor Jair, né, nos separou, eu e meu esposo, não foi peso. Glória a Deus. Eu sabia que eu tinha ministério, meu marido também, e eu orava, né? Eu falava para o Senhor, Senhor, eu tenho que sentir e continuar ouvindo a tua voz, porque mesmo que você seja um pastor, você tem mais trabalho a fazer, Uhum, sim, porque o pastor cuida da ovelha, sim. e quem é um pastor, tem que cuidar, tem que cheirar as ovelhas, tem que conversar. E o meu ministério, Vivian, é muito engraçado, né? Eu sinto isso desde o primeiro dia que eu estou lá na igreja. É um trabalho que eu chego, quando eu desço do altar, sempre mulheres me Olha deparam. aí. E ali, através do que eu vou ministrar para cada uma, né? Eu tenho sentido que Deus tem trabalhado na vida das mulheres, né? Não é um trabalho grande, né? Mas eu sinto que é esse o meu chamado. Amém. Através daquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, é ministrar mulheres, né? Sim. Esse é o meu grande chamado, Amém. né? E de intercessão, Sim. né? Porque na realidade, Vivian, eu sinto e vivi isso desde muito criança, que eu tinha problema de desmaio. Nossa. Eu tinha um problema muito grave na coluna, que os médicos aqui de São Bernardo, eu não era nem casada ainda, Uhum. e falaram que eu ia ficar numa cadeira de roda quando eu tivesse 50 anos. Hoje eu tenho isso. Nossa, olha. E eu estou aqui, glória a Deus. né? Meu marido é testemunha. Glória a Que o Deus. chefe do IFOR falou para o meu marido, olha, a doença que ela tem, quando ela tiver uns 50 anos, ela ficará numa cadeira de roda, e eu escutava aquilo, passei por um processo difícil, né? Ninguém acredita, né? Quando todo mundo me olha, dando risada, falando, você não tem problema, você não tem nada, não tive, né? Vivi muitos anos, mais de 22 anos, né, Valdomir? Com essa dor. Nossa. Né? E aí eu sabia que Deus estava me lapidando. Aí você pode falar assim, mas Deus é um Deus carrasco? Não. Tem coisa que Deus permite para nos lapidar. Hoje eu sou uma pastora e sou a Marli e tenho um rio que é gerado dentro de mim, que é o Espírito Santo, porque eu fui lapidada. Né? E para honra e glória do Senhor, não estou numa cadeira de roda, glória trabalho muito. Deus, muito bem. Meu marido que eu diga, acordo cedo, sou muito dinâmica. Glória a Deus. E ainda tenho trabalho na igreja. Sim. Né? E aí, quando o pastor Jair, Vivian, convidou eu e o meu esposo para o culto de oração, eu sabia que Deus tinha um propósito, porque Deus me curou várias vezes. Contra fatos não há argumentos. Não há argumento. Então, quando eu pego o microfone lá na frente, eu sei o que eu estou falando. Porque eu fui fruto de milagres. Glória e não a foi Deus. só um. Glória foi a Deus. Então, louvado seja o Senhor por isso. É uma honra trabalhar para o Senhor. É gostoso. E eu quero, assim, não é me desgastar, porque trabalho na obra não é desgaste. É um prazer. É verdade. Então, nós ficamos 50 anos numa igreja, e hoje já faz 3 anos que estamos na igreja de El Shaddai, mas
sempre trabalhando em prol da obra do Senhor e nunca me senti desgastada. Sempre me senti em prazer em servir os irmãos e servir ao meu Deus poderoso. Glória a Deus. E eu quero agradecer, Vivian. Eu que agradeço. Pelo convite. Eu que agradeço. Para mim foi uma honra, sabia? Sério? Sério. Para mim, muito mais. Não, sério, mim, sem demagogia. Sem demagogia. Para mim foi uma honra. Sério? Até falei para meu esposo, para meus filhos, nossa, me senti tão lisonjeada. Sério, e eu também. Verdade. Muito. E que Deus, eu declaro sobre sua vida, Amém. que esse trabalho não Amém. vai parar aqui. Amém. Que através deste canal, vidas serão abençoadas. Amém. Em nome de Jesus. Frutos virão. Amém. Você vai testemunhar. Amém. Em nome de Jesus. E esse canal é só um começo. Amém. Né? Glória a Deus. Onde você, através do Instagram, desse canal seu, Amém. vai estimular vidas. Amém. E vai falar da palavra do Senhor. É sobre isso. Viu? Amém. Que Deus abençoe ricamente você, o Anderson, sua esposa, Obrigada. suas filhas. E que Deus derrame sobre a sua família bênçãos de Deus. Amém. Né? Obrigada. Eu fico sem palavras. Pastora Marli, né? Eu que agradeço. Eu agradeço primeiro ao Senhor que preparou tudo isso para nós. Eu agradeço a sua disponibilidade de estar sensível à voz de Deus e prontamente ouvir o sim de Deus, não só para esse projeto, mas para tantos outros, você, pastor Valdemir, nosso pastor Jair, pastor Elane, todos os nossos pastores, de prontamente ouvir o sim de Deus, né? Ouvir o chamado e dizer sim, que esse sim, ele vai frutificar 30, 60, 100 por um. Amém, na vida das pessoas, quem está ao redor. Sim. Hoje você é uma mulher, Deus te levantou não só para cuidar, mas para influenciar outras mulheres. Sim. E isso tem sido uma grande bênção na nossa vida. Amém. Que Deus cubra você, Amém. toda a sua casa, Amém. com as bênçãos infinitas do Senhor. Obrigada, estou emocionada. Eu estou emocionada de verdade. E quero aprender muito mais com vocês. Hoje vocês se tornaram a nossa família, né? Nossa segunda família. Sim. Lá que a gente vira uma família, né? Sim, é. Então, prazeroso, né? É muito gostoso. É uma igreja que a gente vive o amor, né? A simplicidade no amor de Deus. Simplicidade, né? São pessoas que vêm até a igreja, que estão desiludidas, tristes, mas através da palavra de Deus, né, isso que é tudo, né? Que transforma. A palavra transforma. A palavra exorta, transforma, nos fortalece, e traz nos vida. Levanta e traz vida. Vida em abundância. Obrigada. Sou grata a Deus. Opa! Deus abençoe, obrigada, de coração. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe. Amém. Eu só quero deixar uma palavra para você, para finalizar. Sim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo no terceiro dia, parecia que estava tudo acabado, mas não estava. Jesus estava vivendo um processo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus no terceiro dia é o mesmo Espírito que vai ressuscitar os seus sonhos. Vai ressuscitar o projeto que Deus tem na sua vida, mulher, ou homem, quem estiver me ouvindo, e na vida da sua família. Você crê nisso? Porque eu creio nessa palavra para mim. Essa palavra é profética para mim também. Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, e vá nos visitar na Igreja El Shaddai, na Rua Cristóvão de Barros, 265, na Assunção. Cultos, né, de quinta, domingo de manhã 10 e domingo às 18, tá bom? Então bora! Ó, eu te espero no próximo episódio também, viu? Não corre não, viu? Deus abençoe. Tchau, beijo, fiquem na paz. Fique com Deus.